E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas a mais um Direito Cast. Olha só, antes da gente mergulhar no assunto de hoje, aquele recado de sempre. Já clica no like e compartilha esse conteúdo com a galera nas redes sociais. Ajuda demais. Sabe quando a gente pensa num processo? A imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? De um lado o autor, do outro o réu. Uma briga entre dois. Mas e se eu disser que nem sempre é assim? E se a decisão de um juiz puder afetar diretamente a vida, o bolso, o direito de alguém que a princípio não tinha nada a ver com aquela história? Pois é, o direito processual tem uma resposta para isso, e o nome dela é intervenção de terceiros. Então, o que é essa tal de intervenção de terceiros? É basicamente um mecanismo super inteligente do nosso código que permite que alguém, uma pessoa, uma empresa, que estava de fora, pule para dentro de um processo que já está rolando. E por que isso existe? Bom, os motivos são ótimos. Primeiro, economia processual. Para que ter 2, 3 processos se dá para resolver tudo de uma vez? Segundo, evitar decisões conflitantes. Imagina que confusão se 2 juízes decidissem a mesma coisa de jeitos diferentes. E o mais importante, buscar uma decisão mais completa e mais justa. E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai passar pelas principais formas de intervenção. Vamos falar sobre assistência, denunciação da lide, chamamento e desconsideração e, claro, o famoso amicus curiae. Então, bora lá entender cada um deles. Vamos começar com a assistência. O nome já dá uma boa dica, né? Pensa assim, existe um processo rolando e tem alguém lá fora de olho no resultado. Por quê? Porque se o autor ganhar, ou se o réu ganhar, isso vai respingar diretamente num direito dessa pessoa. Ela não é uma simples curiosa, a decisão vai afetar uma relação jurídica dela. E aí, a lei permite que ela entre no processo para ajudar um dos lados, para dar uma força e garantir que seu interesse seja protegido. E aqui a coisa fica interessante, porque existem 2 tipos de assistência. A primeira é a assistência simples. Nela, o interesse do terceiro é meio que indireto. O exemplo clássico é o do credor. Ele entra para ajudar o devedor a ganhar uma outra causa. Por quê? Para garantir que o devedor tenha grana para pagar a dívida. Faz sentido, né? Agora, a outra é a assistência litisconsorcial. Aqui o buraco é mais embaixo. O terceiro não está só interessado, ele é o próprio titular da relação jurídica que está sendo discutida. Pensa num condomínio. Se alguém entra com uma ação sobre o imóvel comum, qualquer condômino pode entrar na ação. Ele não está só ajudando, ele é, na prática, um dos donos da briga. Beleza, agora vamos mudar de cenário e falar da denunciação da lide. Aqui a vibe é completamente diferente. Não é sobre ajudar, é sobre garantir um direito de regresso. A lógica do réu é a seguinte: opa, estão me processando aqui. Mas se eu perder e tiver que pagar, tem um terceiro que, por lei ou por contrato, tem que me ressarcir. Para não precisar abrir um segundo processo depois só para cobrar essa pessoa, ele já denuncia ela ali mesmo, naquele processo. É como dizer, vem para cá você também, porque se a conta chegar, uma parte é sua. E o coração da denunciação da lide é exatamente isso que está na tela: o direito de regresso. É a garantia legal que alguém tem de poder cobrar de outra pessoa aquilo que teve que pagar no lugar dela. Sem esse direito, a denunciação da lide simplesmente não existiria. É ele que dá todo o sentido para essa modalidade. E esse exemplo aqui é perfeito para a gente visualizar. Imagina um acidente de trânsito. A vítima, claro, processa o motorista que causou o acidente. Aí o motorista, que é o réu, pensa, peraí, eu tenho seguro. O que ele faz? Denuncia a lide à seguradora. Ele basicamente chama a seguradora para o processo e diz, olha, se eu for condenado a pagar, o nosso contrato de seguro te obriga a cobrir esse prejuízo. E o melhor de tudo, o juiz resolve as 2 coisas numa paulada só. Na mesma sentença, ele diz se o motorista é culpado e, se for, já condena a seguradora a reembolsar. Isso sim é eficiência. Seguida em frente, a gente tem mais 2 modalidades que geralmente são provocadas pelo réu, mas cada uma com um objetivo bem diferente. De um lado, o chamamento ao processo e do outro, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos ver a diferença. O chamamento ao processo é quando o réu é cobrado por uma dívida que não é só dele, uma dívida solidária. Então ele chama os outros devedores para dividirem a responsabilidade. O exemplo clássico é o do fiador que é processado e chama o devedor principal para a briga. Já o incidente de desconsideração, esse é bem mais sério. É a ferramenta usada para rasgar o véu que protege o patrimônio dos sócios. Isso só acontece em casos de abuso, quando os sócios usam a empresa para fazer coisa errada, misturando o dinheiro pessoal com o da empresa. Aí a justiça vai atrás dos bens deles também. Opa, só uma pequena pausa aqui. Se esse nosso bate-papo está sendo útil, está clareando as ideias, que tal dar uma força?
Compartilha com os colegas de faculdade, no grupo do escritório. Isso ajuda demais o Direito Cast a crescer e a gente a produzir mais conteúdo de qualidade. Contamos com essa força, hein? E agora, chegamos numa figura que está cada vez mais famosa nos tribunais. O amicus curiae. Traduzindo do latim, o amigo da corte. E o nome diz tudo. Ele não é como o assistente que tem um interesse próprio na vitória de alguém. Não. A função do amicus curiae é outra. É uma entidade, um órgão com muito conhecimento num assunto específico que entra no processo para ajudar o tribunal a decidir melhor em casos complexos e de grande repercussão social. Mas atenção, não é qualquer um que pode ser amicus curiae. Para ser admitido, o tribunal avalia alguns requisitos bem sérios. A matéria tem que ser relevante, a controvérsia tem repercussão social e quem está pedindo para entrar tem representatividade para falar sobre o assunto. Tudo isso é pesado para garantir que a participação vai de fato agregar valor. E os poderes dele? Bom, ele opina, mas geralmente não pode recorrer da decisão final. E essa comparação é perfeita para a gente não confundir as coisas. O assistente tem um lado, ele joga junto com uma das partes. O interesse dele é jurídico, é ganhar a causa. Já o amicus curiae, ele é imparcial, o interesse dele é institucional. Ele não quer que A ou B ganhe, ele quer que a justiça ganhe, que a decisão seja a melhor possível, a mais técnica, a mais bem fundamentada. Bom, a gente já passou por bastante coisa, né? Então, para fechar e amarrar todas as pontas, vamos dar uma olhada nesse resumo que coloca a função principal de cada modalidade lado a lado. Olha só que legal. A gente tem aqui a essência de tudo. A assistência está lá para ajudar, a denunciação da lide para buscar um ressarcimento, o chamamento ao processo para chamar os parceiros de dívida para conversa, a desconsideração da personalidade jurídica para pegar quem abusou da empresa e o amicus curiae para trazer luz e conhecimento para a decisão. Esses são os pontos-chave para diferenciar cada instituto. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. De tudo isso que a gente viu, qual dessas modalidades parece ser a mais impactante no dia a dia do fórum? Será que é a denunciação da lide, que aparece em quase toda ação de responsabilidade civil? Ou será que é o amicus curiae, que está cada vez mais presente nas grandes discussões no STF? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito, mas muito obrigado mesmo pela companhia até aqui. E se curtiu, não esquece de seguir o Direito Cast lá no Spotify para não perder nenhum áudio novo. Deixar o like aqui faz toda a diferença pra gente, é o que mostra que estamos no caminho certo. E para quem prefere conteúdo em vídeo, é só procurar por Direito Cast tanto no YouTube quanto lá no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.